Boa tarde, pessoal. Enquanto eles trazem o microfone, eu pedi o microfone hoje para ver se fica um pouco melhor, para não falar tão alto. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre pipeline, certo? Nossa intenção é continuar um pouco do pipeline daquilo que a gente tinha terminado na aula passada. E também a gente vai começar a olhar algumas das estruturas e alguns dos detalhes que a gente tinha discutido na aula passada. Em especial, como resolver os hazards, nossa próxima meta, e também outros problemas que vão aparecer logo na sequência. Algumas coisas vocês já tinham mencionado, outros a gente vai falar daqui a pouco. Só para recapitular, a gente tinha falado na aula passada sobre a questão de load e o uso. Se você tem uma sessão de load que ela consegue acessar a memória só lá no final, lá no quarto estágio, e você quer uma outra instrução usá-la no terceiro estágio, nós não podemos fazer essa transferência aqui. Não dá para fazer essa transferência simplesmente porque, no fundo, a transferência teria que ser daqui para cá e não está pronta aqui o dado. A gente tem que aguardar um ciclo inteiro para conseguir fazer a transferência. Bom, então, o que a gente precisa fazer nesse caso, uma das soluções é parar o pipeline e executar alguma coisa no caminho normal. Essa bolha é equivalente àquela instrução do nó, que eu já vi em vários computadores. Só que, contrário ao nó, essa bolha ela é colocada pelo próprio Mago. O Mago detecta que isso iria acontecer, bota uma instrução nula no meio do caminho. O que é a instrução nula? A instrução condicionada. Então, se você olhar o conteúdo do pipeline, essa bolha pode ser vista como uma instrução. Tá? Ok? Bom, outra coisa importante aqui embaixo. Para baixar um pouquinho. Alô, pode. Obrigado. Agora vocês vão por aquele pobre da aula do colégio. Segunda-feira eu estava com uma voz muito boa, passei 2 horas lá com aquele pobre. Acabou com minha voz. Bom, então vamos lá. Está melhor, está pior? Bom, então vamos lá, pessoal. A questão da bolha importante aqui é que não existe uma instrução no seu programa que vai ser representada em bolha. Simplesmente entre duas instruções o processador vira e fala, opa, preciso esperar um pouquinho, separa os dois, certo? Essa que era a ideia geral aqui. Então, se a gente imaginasse na correção da prova aqui, era como se eu chegasse aqui no meio do caminho, por exemplo, olhando aqui no corredor, lembra que tinha duas filas de pessoas corrigindo prova aqui na aula passada? Naquela exemplo da aula passada, é como se eu pegasse aqui na borda aqui e falasse, espera um pouquinho, o que vai acontecer? O cara do outro lado fica sem nada o que fazer, certo? E aí eu deixo passar um tempo e depois eu copio a prova, como se eu causasse um atraso proposital de um ciclo, uma fase, certo? Qual a importância desse atraso? A importância desse atraso é que com isso nós conseguimos pegar a saída da memória e trazer para cá. Então, ainda assim, eu vou ter que transferir o dado adiantado. Tem que notar que entre uma instrução e outra, eu só poderia pegar o dado de verdade quando ela terminasse o write-back. Lembra disso? É só aqui nesse último estágio que ela escreve no registrador. Então, oficialmente, eu teria que esperar até o último estágio. Criaria 2 ciclos de atraso. No caso do load, com a instrução seguinte, que usa o resultado do load, a gente consegue colocar isso como um ciclo. No caso de outras instruções de uso de dados em geral, a gente consegue fazer sem nenhum tipo de atraso extra. Como acontece esse problema? Começaram a trabalhar em cima do software. Então, o nosso montador ele é capaz de detectar situações como essa aqui em amarelo, certo? E fazer a conversão necessária. Então, ele coloca um atraso maior. Ele muda a ordem de instruções. É claro que você tem que mudar a ordem de instruções quando faz sentido mudar, quando é possível mudar. Mas é muito direto para a gente, olhando os programas que vocês fazem, olhando os programas em assembly, se você pode ou não trocar a ordem de 2 instruções, certo? Nesse caso aqui específico, como existiam 2 instruções de load, e as duas não tinham nenhuma dependência de uma para a outra, bastava você fazer os 2 loads
e depois vir com os usos das instruções. Então você consegue facilmente chegar na solução. E se você não conseguir, o que acontece? Hein? Você pode ou deixar o hardware gerar essa bolha, ou algumas versões do MIPS, as primeiras versões do MIPS, elas te obrigavam a colocar um NOP lá. Certo? Hoje em dia não. Hoje em dia eles têm uma versão mais avançada. Mas assim, as primeiras versões, 85, 90, certo? Te obrigava a colocar o NOP ali. Passou algumas versões para frente, MIPS 2, MIPS 3, ele já insere o NOP, ele já insere a bolha para você. Então, do nosso ponto de vista, você pode colocar um NOP, mas você não é obrigado a. Okay? Desde que você saiba que vai aparecer alguma coisa ali. Tudo bem? Então vamos lá, se você tiver que contar quantos ciclos esse programa gasta aqui, certo? O que nós temos que fazer? Essa primeira instrução vai gastar 5 ciclos até chegar no final do pipeline. Cada uma das outras vai gastar mais um ciclo. O que aqui nós já temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E cada stall gasta mais um. 12, 13. Tudo bem? Então, os stalls que forem inseridos lá vão gastar um ciclo a mais. Se você reestrutura o código, reordena o código, o que nós vamos ter? Os 5 ciclos da primeira e mais um por cada uma das instruções. Com isso, a gente cai para 11 ciclos. Se você pensar que isso aqui está dentro de um loop que vai rodar aí 1000 vezes, você está fazendo o seu programa rodar bem mais rápido. Ok? É só tentar fazer a conta. Nesse caso da esquerda aqui, nós temos quase 20% de ganho, certo? Entre da esquerda e da direita. Já dá um ganho de desempenho significativo. Tudo bem? Entenderam a ideia geral? Bom, aí a gente vai falar agora sobre o próximo tipo de hazard. Relembrando, a gente falou hazard de dados, que é o que passou aqui. A gente falou de hazards estruturais, que não acontecem no MIPS. E agora a gente vai falar dos hazards de controle, certo? Hazards de controle, eles vão ser relacionados com as instruções de branch, com as instruções de salto. No fundo, o grande problema é você coloca uma instrução de salto no pipeline e na hora que você descobrir que essa instrução é de salto, já foi tarde demais para você colocar a próxima instrução. Entraram várias instruções no caminho do pipeline e até o momento que você decidiu que essa instrução deveria saltar ou não e que você não deveria pegar a próxima e sim, por exemplo, uma instrução bem mais para frente ou bem mais atrás na sua memória. Okay? Esse é o grande problema do hazard de controle. Como é que a gente resolve isso? Certo? Bom, só para falar aqui, buscar a próxima instrução depende do branch, certo? E o pipeline não vai saber sempre como buscar a instrução correta, certo? Então isso é uma coisa importante. Aqui no nosso exemplo de prova, a gente não consegue puxar a analogia direta aqui na prova, certo? Porque são sempre as mesmas provas. Então a gente não consegue exatamente falar sobre isso. A gente fez um pequeno exemplo de que de repente precisaria recorrigir uma certa prova e você teria que voltar no início e descartar todas as provas ali na frente. Mas, em linha geral, o que você precisa fazer é entrou uma instrução de branch, ela está passando por pipeline. Em algum momento, você vai ter que checar se esse branch salta ou não e tomar as devidas providências. Algumas coisas importantes sobre o pipeline que facilitam a nossa vida. Algumas coisas importantes que vão facilitar a nossa vida se a gente voltar nos estágios do pipeline. Imagina o seguinte, qual é o impacto de um instruction fetch? O que a operação instruction fetch faz? Oi. Ela lê uma instrução da memória. Ela causou algum impacto no seu processador? Ela mudou o estado do processador? Você consegue desfazer? O que significa desfazer essa instrução? Hein? Basicamente nada, né? Ignora essa instrução e você não teve problema nenhum. Tudo bem? Notaram isso? Então, instruction fetch, se eu busquei a instrução da posição 1000 de memória e falei, putz, não era para buscar a posição 1000, era para buscar a posição 2000. O que eu preciso fazer? Só descartar aquilo ali, eu não tenho que fazer nenhuma operação de desfazer. Imagina que eu tivesse guardado o valor 5
no banco de registradores. Aí sim eu teria que me preocupar em desfazer alguma coisa. Mas eu não fiz nada disso ainda, certo? Ok? Bom, vamos pensar aqui o outro estágio. Instruction Decode e Register Read. Certo? Qual o impacto que esse estágio causa no seu pipeline? O que ele causa para você? O que ele te atrapalha? O que seria desfazer esse estágio? Ele gerou o sinal de controle. O que eu preciso fazer então? Se eu não quiser rodar mais essa solução, se eu desistir dela, limpar de alguma forma o sinal de controle, certo? Observa que ele deu registradores, mas poxa, ler registradores não é nada de mal, eu posso simplesmente ignorar os colores lidos. Tudo bem para vocês? Vocês estão entendendo que eu estou tentando olhar quando que eu causo um problema que eu não, irreversível no pipeline? Até agora a gente não conseguiu causar nada ainda irreversível. Tudo nosso a gente pode descartar. Eu ainda posso zerar os controles, esvaziar os controles, ou de alguma forma mudar os controles para eles virarem um NOP. Certo? Ok, próximo estado. Executar a operação ou calcular o endereço. Rodar na LU. A operação feita na LU, ela é definitiva e eu sou obrigado a guardar o resultado dela? Não, ela foi feita ainda e eu ainda não guardei o resultado. Ou não usei o resultado. Se eu não usei esse resultado, eu não tenho problema ainda em jogar ele fora. Tudo bem para vocês? Estão entendendo até onde eu consigo chegar? Então, se a gente vai até o terceiro estágio do pipeline, sem causar impacto no estado do processador. No fundo, tem um lugar que a gente já causou estado, mudança, que foi a mudança do PC. Cada momento que eu for, cada clock, eu incremento o PC. Mas qualquer outra coisa, eu posso reverter. E mais, se a instrução uma atrás da outra, eu incrementei o PC duas vezes, eu posso incrementar duas vezes, eu volto para o valor correto. Tudo bem? Então a gente não tem um impacto tão grande aqui ainda. Agora aqui a gente começa a fazer coisas mais críticas. Tanto no main quanto no write-back, a gente guarda informações. E se você mandar guardar, por exemplo, o valor 500 na posição 1000 de memória, o que tinha lá antes? Você consegue reverter? Fica difícil, né? Ok? Para pensar em adivinhar, certo? Tem técnicas para você atrasar um pouco isso aí, mas a gente está supondo instantâneo os dados, então a gente não consegue reverter. E se eu escrever o valor 3 no registro 7, eu consigo reverter? Você consegue com o write-back aqui? Você consegue voltar o registrador 7 para o valor anterior? Qual é o valor anterior? Você não sabe, né? Se a gente não sabe o valor anterior, a gente não consegue reverter. Então as duas coisas valem, tanto para o acesso à memória quanto ao banco de registradores. Então, toda a preocupação que vocês têm que ter no pipeline é que quando vocês chegarem no quarto ou no quinto estágio, vocês têm que ter certeza que é essa instrução mesmo. Ok? Tudo bem? Quando você chegar lá no quarto ou quinto estágio, você tem que ter certeza que é isso que você quer. Certo? Tudo bem? Por enquanto, você vai passando no primeiro estágio, vai andando, vai no segundo, terceiro. No quarto estágio, você vai efetivar essa instrução. Então, você tem que ter certeza absoluta que a instrução pode ser efetivada. Certo? Você vai escrever na memória se ela for um store. Se ela for um load, não é um problema tão grave, você pode descartar. Se ela for uma instrução aritmética, você também não tem problema no quarto estágio, você vai ter no quinto. Então, nós estamos basicamente que a instrução de store nos causa um impacto no quarto estágio. E qualquer uma das outras instruções nos causa um impacto no quinto estágio. Justamente por isso, tudo que a gente vai fazer agora com os branches, a gente vai precisar olhar para o quarto e para o quinto estágio. Certo? Se o branch falar salta, enquanto eu não tiver nenhuma instrução entre o quarto ou no quinto estágio, certo? A gente vai usar o quarto como referência, então enquanto não tiver nenhuma instrução no quarto estágio, eu posso descartar tudo dela e a gente consegue resolver o nosso problema. Ok? Tudo bem? Então eu consigo descartar tudo da instrução do primeiro, segundo e terceiro estágio, sem que isso cause impacto na execução do meu programa. Causa um pequeno impacto, porque gasta tempo, mas por enquanto a gente vai aceitar isso. Bom, então, quando a gente quiser fazer uma operação de branch, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comparar registradores e calcular o destino, certo? A gente precisa fazer isso.
A gente precisa comparar os registradores, certo? Que está lá no terceiro estágio, na LU, e calcular o destino. De alguma forma também precisa calcular o destino, certo? E uma coisa que vai aparecer aqui é que para poder calcular o destino, a gente não vai poder usar a mesma LU que está fazendo a comparação. Eu já tenho a LU fazendo a comparação. Então a gente vai tentar calcular o destino com um outro operador, certo? Então a gente vai colocar um outro somador lá só para fazer a conta do destino. Novamente, eu faço a conta antecipada. Se for usar, eu uso. Se não for usar, eu descarto. Ainda não causei nenhum estado crítico, não. Bom, dito isso, vamos tentar olhar aqui um pouco o nosso código, né? Vamos pensar que a gente tem uma operação de add, uma operação de sub, e aqui eu tenho uma operação de branch, depois eu tenho um end, um or. Oi. Eu já tinha feito o cálculo do... Então, só que agora é posicionado, basicamente. O problema agora é em que estágio que eu coloco esse aqui em relação à visão de executar, né? Ele já estava o somador, já estava separado. Ele estava separado exatamente pelo mesmo motivo. Você precisa calculá-lo separado para usar a LU para fazer a subtração. No fundo, a ordem dos dois seria intercambiável, mas o mais convencional é usar desse jeito. Ok? Bom, nós temos essas instruções todas. Ok para vocês? O que a gente precisa fazer agora? Em algum momento da nossa execução, essa instrução vai passar por IF, estágio ID, X, main e write back. Aí nós temos a segunda instrução, IF, X, main e write back. A terceira instrução, só para a gente ter algumas delas aqui. Então, cada instrução vai entrando no IF num momento de tempo diferente, certo? Nosso tempo anda nessa direção. O pipeline, a gente vai chamar o pipeline de cheio quando eu tiver uma instrução no primeiro estágio e uma no último. Então, eu enchi instruções em todos os estágios. Então, a gente gastou um bom tempo para encher o pipeline. Só que, infelizmente, esse branch aqui, ele quer saltar. Esse branch quer saltar. A regra dele lá, ele vai comparar e vai falar que vai saltar. E aí? Quando que o branch faz a conta dele? Quando que o branch vai fazer a comparação? Ele vai fazer a comparação no terceiro estágio. Ele vai fazer a comparação aqui no terceiro estágio. O cálculo de endereço vai ser feito no segundo. Mas não adianta só calcular o endereço, tem que saber se ele vai saltar. Ele gasta o terceiro estágio inteiro para tomar a decisão. Legal, foram iguais, eu preciso saltar. O que significa isso? Significa que nesse instante de tempo posterior aqui, o branch saltou. Certo? O branch salta no próximo ciclo, ele não consegue saltar nesse ciclo. Ele ajusta tudo para o próximo ciclo e para o lugar correto. Então, o que ele quer é que esse cara, essa instrução aqui, esteja aqui no IF. Tudo bem? Tudo porque ele vai querer isso aqui. Ele alterou o PC e ele vai querer que isso aqui aconteça. Certo? E aquelas outras ali? E essas duas aqui? O que a gente faz com elas? Oi? Elas estão no pipeline, não estão? Observa que elas não causaram impacto. Lembra que a gente discutiu agora há pouco? Elas não causaram impacto no pipeline ainda, na execução do seu programa. Então eu tenho que descartar as instruções. Tudo bem? Então a gente precisa descartar as instruções. Eu consigo voltar no tempo e trazer esse F do store aqui para cima?
Vamos só anotar ciclos aqui, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo pegar a execução do store que está no quinto ciclo e voltar lá para o terceiro ciclo? Não dá, né? A gente não volta no tempo. Tudo bem? Ok? Eu consigo voltar lá para o quarto ciclo? Não dá também. Então, o que a gente precisa fazer aqui é, de alguma forma, descartar essas instruções. Certo? Descartar é, de alguma forma, transformá-las em bolhas. Para vocês que já olharam sinais de controle, são craques em sinais de controle, onde eu guardo o estado do processador? Na memória e no banco de registradores. Lembra disso? Eu guardo o estado do meu processador na memória ou no banco de registradores. Isso significa que se eu mandar não escrever na memória, se eu zerar o sinal de main write, se eu zerar o sinal de main read e se eu zerar o sinal de reg write, então eu não deixo ler na memória, não deixo escrever na memória e não deixo escrever no banco de registradores. Eu transformei essas duas instruções em o quê? Hein? Nulas, né? Eu anulei as instruções. Elas vão ter um efeito parecido com o nó. Idêntico não, obviamente, o Andy vai fazer a conta dele toda. Quando chega para lá, vou guardar isso aonde? Não, em lugar nenhum. Tudo bem, deixa para lá. Tá? Então, se a gente chegar aqui e pegar naqueles sinais de controle que nós tínhamos, certo? E zerar os sinais de controle, a gente para de fazer e não afeta mais nada do resto do lado. Então, anular uma instrução é basicamente gerar esses três sinais de controle. É claro, você tem que falar que não é branch também, você tem alguns outros auxiliares. No fundo, o que você vai ver ele fazendo é zerar todos os sinais de controle. Tá? Não é branch, não grava na memória, não lê da memória, não grava no banco de registradores. E se você quiser economizar um pouquinho de energia, fala que não faz nada na LU também. Tá? Não fazer uma conta toda. Tudo bem? Ok? Com isso, a gente anula uma instrução. E a gente aplica isso duas vezes, conseguimos anular essa instrução, as duas instruções do caminho. Ok? Tudo bem? Felizes? Hein? Rafael, ficou feliz? Hein? Ok, então vamos pensar o seguinte, gente. Uma em cada 5 instruções, ou uma em cada 6 instruções do LIPS são branches. Felizes agora? Por que vocês não estão felizes? Oi? Nem todo branch pula, legal. Ok. 90% dos branches para trás, ok? Branch de final que salta para o endereço anterior, 90% deles salta. 60% dos branches para frente salta. Yeah. Felizes? Ou quer mais dados para decidir? Quem está feliz? Levanta a mão. Poxa, não tem ninguém feliz nessa turma. Quem não está feliz? Pedro, está feliz? Está feliz? Não, por que nós não estamos felizes? Está perdendo muito ciclo. Quantos ciclos a gente está perdendo? Quantos por cento dos ciclos de execução nós estamos perdendo? 2 de cada 7, né? Ou 2 de cada 8. Se a gente levar em conta que todos os breaks saltassem, né? Se a gente fizer a conta geral lá, a gente está perdendo no máximo 2 de 8. A gente pode estar perdendo 25% do desempenho do processador. É legal, né? Você pode clicar seu processador aí, imagina, vamos tirar 25% do desempenho dele. O que a gente faz para resolver isso? O que você sugere? Oi? Desempenho? Lembra que eu falei que 1 em cada 5 instruções, ou 1 em cada 6 é um branch? Vou usar 6, só para explicar como. 1 em cada 6 é um branch. Quando acontece um branch, eu perco 2. Então eu passei para 8. Todo pacotinho de 6 instruções eu tenho que passar para 8. Certo? Então eu passo 8 ciclos para executar essas 6. No fluxo normal, certo? Então 25%. É aproximado porque eu dei as outras estatísticas, né? 60% para frente salta, 90% para trás salta. Então eu deveria levar isso tudo em conta. Mas eu estou só fazendo uma aproximação de conta. Ok? Bom, então, o que nós estamos fazendo agora? Qual é o nosso problema agora? O que nós temos de desafio aqui?
saber se vai pular ou não. Como é que a gente pode resolver isso? As estatísticas que eu dei aqui, mas o problema é que estatística você só sabe depois. Como é que você vai saber antes? Vamos lá, pensa da seguinte forma, ó. Quantas vezes eu faltei aula nesse semestre? Hein? Quantas vezes vocês foram avisados que eu não viria aula? Quantas vezes vocês vieram para a sala no dia que eu faltei aula? Ah, tudo bem, desculpa. Ok? Quantas vezes vocês vieram para a sala no dia que eu não dei aula? Ah, uma vez, tudo bem. Ok, a gente esquece duas pessoas, tem erro estatístico em tudo quanto é lugar. Tudo bem? Então a gente sempre tem erro estatístico. Mas fica mais fácil quando você está avisado que não vai ter aula e você não vem aula. E o contrário agora, quantas vezes eu dei aula aqui e alguém deixou de vir aqui e achou que não teria aula. Deve ter tido também, né? Talvez a pessoa não tenha nem hoje aqui, né? Não sei. Certo? Mas observe o seguinte: o que acontece? Eu avisei os dias que eu daria aula, ou vocês estão fazendo algum tipo de suposição, segunda e quarta, magicamente, às 4 da tarde, vocês têm que estar aqui. Alguém avisou para vocês, né? Na verdade? Ok, legal. Agora vamos pensar da seguinte forma. Imagina se você pegar. Vamos fazer uma variação aqui interessante. O processador que está dentro do computador de vocês, ele consegue acertar da ordem de 95% dos branches. Ele adivinha os branches. 95%. Os números que eu falei para vocês são 90%. Ele consegue adivinhar 95%. Só que ele é mais esperto. Imagina que isso aqui na Mega Sena significa o seguinte. Se você transpor isso para a Mega Sena, significa o seguinte. Ele acerta quarta-feira, acerta no sábado, acerta na outra quarta-feira, aí no outro sábado ele ganha só a quinta. Aí na outra semana ele já ganha a Sena, na outra ganha só a quinta, tudo bem? Até o dia que ele cansa. Okay? Então ele acerta 95%, o processador que está aí com vocês. Como a gente consegue acertar 95%? Bola de cristal, né? Pena que não funciona com Mega Sena. Como a gente consegue fazer uma bola de cristal com o programa? Não, o programa não tem a menor ideia do que está acontecendo. Se os programas mudaram até hoje, não mudou? Você sabia disso? O programa deixou de funcionar por causa disso? Você já reclamou com o professor de 102, poxa, meu programa não está funcionando, qual o back prediction? Não foi. Reclamou, faz alguma coisa. Ele tenta ajudar, mas não depende dele. Você não faz sozinho. Olha que legal. Ele tenta sozinho. Você imagina o seguinte, você nem olhou a página da disciplina, acordou segunda-feira, acordou para faltar hoje, não vou falar. Olha que coisa. E aí você faz isso, certo? De 20 aulas, você erra uma apenas. Calma aí, você isso? Então, vocês fizeram essa semana? Um monte, mais de 20. Quantos professores faltaram? Vocês acertaram todas? Poxa, cara, vocês são bons pra caramba. Não? Vocês não acertaram? Por que vocês acertaram? Hein? Na última semana, qual foi a última vez que vocês foram para a sala de aula? Qual foi a última vez que vocês foram para a sala de aula e erraram a sua apresentação? Falaram, professor vai, professor não foi. Quantas semanas vocês não viram? Poxa, vocês são bons, vocês não me contam isso. Qual o problema? Qual é a vantagem e a desvantagem que eu estou fazendo aqui? É fácil agora prever que o professor vai dar aula no dia que ele está previsto para dar aula? Né? Ok? Esse programa é tão previsível assim? Não? Será que não? Ah, não. Agora, como que esse programa é bem previsível? Tá? Vamos lá? Mais ou menos. Será que não? Será que é previsível ou não é? Vamos pensar na seguinte forma. Vou dar um exemplo agora. Na prova de vocês caiu para implementar um laço, lembra que tinha um laço? Certo? Esse laço no final tinha uma instrução de branch ou de jump, lembra dela? Tinha uma dessas duas no final, depende de como você implementou, tudo bem? Quantas vezes essa instrução saltou? Oi? Um monte, né?
Imagina, você tem um for aqui, olha. Vou passar aqui, ó, código em C. Agora você, deixa eu pegar alguém aqui. Daniel, você é meu preditor, você é a bola de cristal nossa aqui da sala hoje, certo? Esse for termina com branch equal, certo? Esse branch equal é aquele for ali. Quantas vezes você consegue, olhando esse cara aqui, e falar, esse cara vai saltar, sem calcular a resposta? Aí, 999, né, na última ele passa, né? Certo? Aí, mas ele é 9.000, certo? Ele vai rodar 1.000 interações. No primeiro ele passa. Tudo bem? Na primeira, no final da primeira ele salta, no final da segunda, no final da terceira, no final da 10ª ele não salta. Aqui a diferença de como você implementa. Você vai mandar ele precisa saltar de novo, certo? Tudo bem, a gente está falando ali. Mas então eu vou inverter a pergunta para o Daniel. Quantas vezes você erra? Uma? Só a última, né? Porque você olha esse cara, é um laço, opa, ele vai acertar. É mais ou menos nessa direção que o processador vai fazer. No fundo, ele erra mais do que uma. Ele erra da primeira vez. Não sei que esse cara é um laço, na verdade ninguém avisou para ele que era um laço. Ele fala, passou um branch, deixa o branch passar. Opa, o branch saltou. Ele vai lá, pega a cadenetinha dele, vem aqui no canto e fala. Ok? Então ele anota isso aí em algum lugar dele. Não está no código, porque não cabe, né? Não dá para ele mexer no seu programa, ele não vai fazer isso. Aí ele anota, opa, tem um branch aqui e esse branch salta. Da próxima vez, o que ele faz? O que você acha que ele faz lá? Para onde? Como é que ele sabe que ele vai saltar assim? Ele vai ter que calcular de novo. Né? Então ele tem que anotar mais coisa, né? E agora, que tal essa anotação? Se é colar, vamos colar direito, certo? Anota o negócio, anota a coisa ali no cara, certo? E aí ele sabe que aquela instrução ali é um branch e vai saltar para a posição 1000. Na próxima vez, o que você faz? Vai para a posição 1000. Tudo bem? Ok? Fica fácil? Se você fizer isso aqui, você consegue acertar de 80% a 90% do seu salto com um programa normal. Né? Só fazendo isso. A primeira vez você erra, toda vez que aparecer um branch, você vai lá e anota se ele saltou e para onde ele saltou. E você sempre repete o último comportamento. No fundo, usando essa ideia, vocês, na primeira semana de desenho, vocês viriam aqui na sala. Não é real, mas você tem uma vez a mais aqui. Certo? Na primeira semana você falta aula. Ok? Porque é mais ou menos isso que vai acontecer. Você faltou uma aula, alguém vai lá e te diz, ó, você faltou aula de arquitetura. Ah, tá, vou lá. Pronto. Aí na última semana você ganha mais, certo? Mas não vai ter aula. Ok? Então, diga lá. Ele vai ter que anotar, ainda bem que ele tem mais caneta, né? Se a gente tiver um outro if aqui, por exemplo, esse if vai precisar de pelo menos um branch, né? Às vezes dois, certo? Então ele vem aqui e faz uma anotação para ele também. Oi? Outra anotação, exatamente. E aí começa um problema. Quantos branches ele pode anotar? Aí, ele vai ter que ter um espaço, ter um buffer interno, ter um bloco de memória interno, que ele vai limitar o número de branches que ele pode anotar. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Certo? Ele não vai poder anotar todos os branches. Mas aí ele anota os últimos N ali. Tem um bloquinho de branches que ele vai anotar. Os últimos, sei lá quantos. Tá bom? Na primeira vez que ele passa lá, ele erra, porque ele não sabe. Aí quando ele decodifica, opa, é um branch? Saltou para onde? 1000. Aí ele anota algum lugar. Anota o PC e anota para onde vai. Quer dizer, o PC de onde ele está e o PC para onde ele vai. Ok? Diga, cara. Sempre mais recente isso. Imagina aquele programa agora, vamos fazer um for, que eu quero imprimir os números ímpares de 0 a 100.
que vai acontecer com isso? Primeira vez ele fala, ó, é par, pula. Legal. Aí a segunda vez ele pensa assim, pula? Não, é entre. A terceira vez ele falou que é par, mas ele lembra, pula. Certo? Então ele vai ficar invertendo, par e ele vai errar o grande predictor o tempo inteiro. Tudo bem? Por isso que eu estou falando, tem casos que ele não vai ser muito bom. Mas a maior parte das vezes ele vai acertar. E esse é o mecanismo mais simples de todos, tem mais elaborado. Diga, Eduardo. Que ele errou. Nesse caso aqui, nesse nosso exemplo pior. Tá? Ok? Vai ser pior nesse caso. Por que vai ser pior? Porque ele vai errar todos. Observa que teu branch predict, não teu branch predict, ele ia entrar todas as vezes, não ia? Dentro do if, ele ia puxar, então ele ia acertar 50%. Nesse nosso caso, ele vai errar 100%. Aí tem técnicos que tentam trabalhar um pouquinho melhor isso. Aí sim, Daniel, eles usam compiladores e usam. O compilador pode te ajudar, pode te dar dica. Isso, você pode oferecer mais alguma informação lá para cima. Mas ele não é obrigado a te oferecer. Tá? Ele não é obrigado a usar. Bom, foi. Essa é uma coisa interessante, né? Imagina agora, vamos voltar na nossa figura anterior. Imagina que isso aqui, na verdade, fosse uma previsão. Não era verdade, sabe? Eu previ que o Branch vem para cá. Tá? Então esse cara aparece lá em cima, né? Tudo bem? O Store aparece lá em cima e de repente vamos botar aqui que tem um load aqui embaixo novo. Aparece o Store no lugar do Engine e o load no lugar do OR. Tudo bem? Está errado. O que acontece? O Branch continua executando. Quando o cliente chegar no lugar do que ele fala, opa, não era para saltar. Cancela as duas instruções e vai para o lugar correto. Ele tem que decodificar só no segundo estágio. Não, não. Ó, presta atenção. Eu posso fechar o olho aqui, e eu sei que naquela cadeira lá em cima tem tudo. Sim. Na verdade, tudo. Ok? Tudo bem? O que acontece se eu errar? Eu acho que outra pessoa ia procurar. Eu gasto mais tempo de procurar na sala, né? Tudo bem? Eu tenho que procurar na sala. Certo? Agora, e quando eu acerto? E quando eu posso falar para você o seguinte, na segunda-feira que vem, eu chego aqui na sala, entro olhando para o parede, chego aqui de costas para você, falar para você. O Pedro está lá. Acertei? Gastei algum tempo de procurar na sala com o Pedro? Não. A mesma coisa que a gente quer fazer com o nosso brand predict. A gente quer o nosso brand predict não dessa tempo. A gente vai melhorar o brand que você falou. A primeira coisa, só tentando mudar um pouco a analogia de previsão. Como que funciona a previsão de tempo? Você pega o seu celular, por exemplo, pega qualquer coisa, vou aqui, vou olhar. Ontem choveu. Que previsão disso? Hoje ao meio-dia choveu. Que previsão disso? Então a primeira coisa que tem que pensar é se isso é previsão de brand, ele tem que prever antes de você saber o resultado correto. Nem olhar lá para fora e falar agora não está chovendo, isso para mim não é previsão. Tudo bem? Concorda comigo? Concorda comigo? Isso não é previsão? Certo? O que é previsão? Daqui 5 minutos não vai estar chovendo. Ok, já é previsão. Então, a gente vai olhar o seguinte: nosso pipeline tem aqui 5 estágios, certo? A gente vai ter que botar um hardware de previsão de tempo, tempo não, de branch, aqui nele. A gente vai ter que botar um hardware de previsão de branch. Ok? Tudo bem? Onde esse hardware pode ficar? Antes da gente decidir pelo branch. Se o branch decidido no terceiro estágio, no X, o hardware de previsão tem que ficar no segundo ou no primeiro. Certo? Se eu falar para você, a decisão do branch fica no quarto estágio. Então você pode colocar no terceiro, no segundo e no primeiro. Nunca no quarto. Se você colocar no quarto, para que eu vou fazer uma previsão na hora que está ali? Imagina, adivinha o número da Mega Sena da semana passada. Entendeu? Você não quer nada do passado. Então eu vou falar o seguinte, ó. Fecharam as loteries
Agora eu vou adivinhar o número da Mega Sena. Não adianta. Ok? Oi? Se você colocar o preditor no primeiro estágio, é exatamente isso. Se você coloca o preditor de branch no primeiro estágio, você está certo. Porque eu sei que é o branch, eu sei que ele vai saltar para a posição 1000. Ó, o branch, não, desculpa. Vamos botar um branch na posição 1000, tá? Vou pegar aqui, ó. Agora nós temos a posição 1000 de memória e a posição 2000 de memória. Eu tenho um branch, só para garantir, mostrar para vocês que vai saltar, certo? Tudo bem? Ok? E aí, a gente tem a posição 2000. Olha bem, vamos supor que agora eu estivesse no tempo 15. Tudo bem? No tempo 15, no ciclo número 15, PC está comigo. O que você vai fazer? Você vai ler uma instrução da memória. Ok? Então você lê uma instrução da memória. Tá? Certo? Okay. Tudo bem, Pedro? Agora trocar o texto do homem. Bom, ok? Então, o que você vai fazer? No ciclo 15, você sabe que o PC é 1000. Então, você vai ler a posição 1000 da memória. Não é verdade? Ok? Lembra que a gente acabou de falar aqui que o branch é resolvido no terceiro estágio? Então, o branch vai ser resolvido no ciclo 16, 17. Tudo bem? Ok? Então, você só vai saber que ele salta de verdade para onde ele salta no tempo 17. Ok? Tudo bem? E aí, no tempo 18, você pode ir para o lugar correto. Mas calma aí. Esse é o caso normal. Não estou fazendo nenhum tipo de previsão. Agora, Rafael, se você está prevendo aqui, e já passei aqui uma vez, você anotou no seu bloquinho, posição 1000 tem um branch que salta para 2000. O que você vai fazer no ciclo 16, que é o próximo ciclo? Você vai ler a instrução que está na 1004, ou você vai ler a de 2000? Você vai ler a de 2000, por quê? Porque você confia na sua previsão. Tudo bem? Ok, pessoal? Ok, Fábio? Por enquanto, sim, a gente vai mudar a coisa da previsão, tá? Mas pensa por enquanto que pensa da seguinte forma: eu tenho um preditor, ok? E esse preditor me falou que na posição 1000 tem gente que salva por exemplo. Então, daqui a pouco a gente vai descobrir como ele faz isso. Tudo bem? Mas por enquanto, pensa só nisso para você, tá? Tem um preditor lá, e esse preditor falou para você: olha, na posição 1000 agora, você está, agora, tá? Você tem que saltar por 2000. Tá? Existem várias formas de fazer isso. Uma das formas, a forma mais simples é: olha a última vez que você testou por exemplo. Significa que você erra da primeira vez, aí você acerta uma boa quantidade. Né? Tudo bem? Ele não finaliza. Ele tem que guardar o M4, exatamente. Nesse caso, se ele decidiu que o ciclo 16 ir para 2000, ele tem que saber, opa, eu estou especulando aqui, eu não tenho certeza ainda. Se der errado, eu volto para o 2004. Ele tem que anotar isso em algum lugar. Certo? Não é tão complicado, porque é o seguinte, quando você bota o branch lá, ele pode anotar em o branch. Sabe que o branch está na posição dele, sabe? Então, se você errar o branch, ele está na posição dele e 2004. Então não é tão difícil fazer somar 4 no CD. A gente vai deixar um pouco mais simples ainda do que isso. Né? Essa é a ideia. Isso. A gente não está pensando aqui em fazer isso. A gente está trabalhando com isso. Antes do primeiro,
Então vamos lá. O que você tem que saber? Tem que tomar cuidado com você. Tem que saber o que executa, na verdade, a maior parte dos sabores de hoje executam mais que uma instrução por certo? Ok? E aí ele olha, ele busca um monte de coisa na memória, um monte de dados na memória, onde esses dados podem ter uma, duas, três, quatro, tem instruções ali. Tá? O grande problema ali é que você pode ter dois grandes, certo? Se tiver dois grandes, qual que salta? O primeiro ou o segundo? Então tem que ter um grande de isso múltiplo. A gente não quer entrar nesse detalhe de executar duas por vez, porque as duas podem ser grandes. Certo? E aí você vai tomar essa decisão. Então, do nosso ponto de vista aqui, vamos pensar o seguinte: sequencial. Primeiro um grande, o próximo grande, o próximo grande, o próximo grande. Só para dar um pouco de cena no próximo capítulo quanto a isso, o que ele faz é, ele vai acessar o vertical para mais de um grande e vai cascatear a decisão dele. Se o primeiro não saltar, ele olha o segundo e olha o terceiro, ele vai olhar de alguma forma igual. Se ele tiver múltiplas discussões, ele vai consultar o Bird Prediction, mas vai tomar a decisão igual. Por exemplo, se o primeiro saltou, eu não tenho que olhar o segundo, não descarto os dados. É isso exatamente. Já vai passar para o outro, exatamente isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, né? Então, se o 2000 aqui é um outro branch, certo? Ele pode já ter esse cara aqui como marcador, e aí ele vai saber para onde saltar. Ele bateu lá, olha o Bird Prediction, vai para o 3000, ele já faz isso por conta própria. Tem uma técnica de depuração que usa um pouco disso, salto para salto. A gente vai ver mais para frente, eu vou usar como exemplo. Você cascateia vários branches para poder ir lá e ver como a construção do outro. Tem uma forma de você fazer isso. Bom, tudo bem aqui com os senhores? A gente vai falar mais detalhes de Branch Prediction um pouco para frente agora, tá? Por enquanto, vou mostrar como funciona quando o Branch Prediction não está ativado e vai ter que acontecer com a parada, certo? Que é o desenho que eu tinha feito aqui no anterior para vocês. Esse desenho aqui, certo? Agora a gente tem um slide bonitinho com isso. E aí nós temos uma instrução de branch que vai saltar para esse ovo, ok? O que aconteceu ali? A gente vai ter que esperar, no caso do branch, a gente vai ter que esperar alguns ciclos para aparecer esse ovo, porque eu gasto 2 ciclos para decidir pelo branch. Então vão aparecer bolhas aqui, certo? Embora aqui esteja aparecendo uma bolha só, a gente pode olhar nesse exemplo aqui, o branch está sendo decidido um pouco mais cedo. A gente vai ver como fazer isso depois. Mas em linhas gerais, vai aparecer uma certa quantidade de bolhas aqui proporcional ao estágio que o seu branch está sendo resolvido. Se o seu branch é resolvido mais lá para frente, mais bolhas vão acontecer. Então, lembra na aula passada que eu falei, a gente colocou um pipeline aqui que chegava até aqui, 6 pessoas aqui, 6 pessoas para lá, 12 pessoas, e que eu usei isso para falar para vocês, processadores, que chegaram até pipeline de 31 estágios. Qual o problema de ter um pipeline muito grande? Seu branch vai ser resolvido mais para frente. Quando você erra, o que acontece? Você perde muito ciclo. Se seu branch é resolvido em 10º estágio, você vai ter esse tanto de ciclo. Certo? Então, o custo de uma perda de um branch é muito caro. Ok? E mais, se você pensa no pipeline de 31 estágios e acredita que um de cada 5 pessoas são branch, você não tem que fazer um deles. Quando a 30ª você estiver lá no final, você vai ter pelo menos 3 branches no pipeline. Então você tem que acertar em sequência as 3 desses caras. Ok? Aí só que você acertar no final, você ficar um pouco mais determinado. Ok? Diga, tá? Se a gente conseguir separar uma coisa sugerindo que a gente separe um pouco a lógica do branch. Onde a gente consegue fazer a lógica do branch? Está no terceiro estágio. Será que eu consigo separar rápido de tudo para fazer o segundo estágio?
será que eu consigo fazer com o primeiro? O que você faz no primeiro? Deixa memória. Se você não chegou no vídeo da PVC, na primeira, você consegue eliminar. É o primeiro estágio não dá. Ok? Primeiro não dá. Simplesmente porque você tem que ler a memória e enquanto a instrução não chega até você não consegue fazer nada contra ela. Okay? E no segundo, dá para fazer? O que a gente precisa de rápido para fazer o branch prediction? Para fazer o branch, na verdade, um branch prediction, um branch. Você precisa fazer com um branch. Vamos lá, você precisa. Por onde o branch passa no seu capilão? O branch rico tem que fazer o quê? Tem que ler registradores, né? Okay? Tem que comparar os dois. Onde ele compara os dois? No sinal de zero, exatamente com o sinal de zero na saída da lista. Mas o que ele tem que fazer? Calcular o destino dele, né? Para fazer essas três coisas. No pipeline nosso, convencional, em que estágio que a gente faz isso? A gente vai calcular o destino no segundo, mas vai fazer a comparação no terceiro. Certo? Por quê? Terceiro pergunta, por que ela lá? Porque nós colocamos. O que você quer dela? Só uma comparação. Como é que você faz uma comparação de igualdade? Faz bit por bit, compara um monte de bit por bit e vê se deu tudo igual. E a gente, assim, poxa, comparação você faz com utilização, é claro, faz com genética, mas igualdade é mais fácil. Okay? E desigualdade é o inverso dela, então desigualdade também. Ok? Será que a gente consegue montar um comparador e colocar no segundo estágio? Faz sentido para você? Se a gente conseguir fazer isso, onde pode ficar o branch prediction? Lembrando da previsão do tempo, a sol está chuva lá fora. Isso não é previsão do tempo, certo? Ok? Lembra disso? Não é previsão do tempo falar que está sol está chuva lá fora. Eu preciso de tempo, né? Se o branch eu conseguir puxar tudo dele para o segundo estágio, onde eu posso colocar o prediction? Só no primeiro, não tem mais outro lugar. Vamos, bonito? Ok? Então é isso aí que a gente vai fazer. Na verdade, vocês vão ver na frente. A gente vai puxar o branch para o segundo estágio. Esse diagrama aqui só tem um ciclo de diferença, tá vendo? Esse um ciclo de diferença significa que o branch está sendo resolvido no segundo estágio já. De alguma forma a gente vai puxar. E a única coisa que precisa mesmo é puxar o comparador. Ao invés de trazer uma LU inteira, a gente traz um comparador só. E bota o comparador no segundo estágio. Fazendo isso, a gente consegue executar nosso programa e os branches estando um ciclo só de ataque. Já é legal, né? Então, a gente vai trabalhar a partir daqui com o branch no segundo estágio. Vocês vão ver que ele vai mostrar um lugar convencional, depois a gente vai trazer ele para o segundo estágio. Certo? E aí, quando o branch está no segundo estágio, a gente vai poder fazer uma solução híbrida, rádio, software, para não precisar do branch prediction. A gente vai tentar, uma das soluções não vai ter branch prediction e a outra vai ter. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Ok? Tudo bem? Estão acompanhando? O pessoal que está dormindo aí atrás, está acompanhando? A gente domina tudo. Está acompanhando? Mais ou menos. Sono, por que está com sono? Minha aula está com sono? Ligar o ar-condicionado para vocês. Deve ser falta de oxigênio. Pode ser, né? Bom, oi. Pode ser falta de oxigênio, sabia? Às vezes é. Você tem as duas táticas. Uma é, você está num lugar que as pessoas estão muito agitadas, você reduz o oxigênio do ambiente, as pessoas acalmam. E se tem outro lugar que está muito calmo, você aumenta o oxigênio, as pessoas se animam. Certo? É um impacto interessante. Certo? Bom, então vamos lá. Branch Prediction. Vamos falar só sobre o Branch Prediction.
Se o pipeline for muito grande, certo? Você não consegue adiantar a decisão. Então, o nosso processador tem um pipeline muito curto. Mas se você for, por exemplo, um pipeline muito grande, normalmente os processadores têm 9, 10, 11, 13 estágios de pipeline. Eles precisam de branch prediction, certo? A gente vai usar um branch prediction. E aí, o que acontece? Prever. A gente só vai parar o processador se a gente errar a previsão. Como eu falei para vocês que a gente pode ter preditores que gastam ou que são 95% de eficiência, então 5% dos branches você para, mas nem todos você vai parar. Okay? Como é que a gente faz? A ideia nossa é a gente vai prever os branches e vai buscar a instrução após o branch, certo? Sem nenhum tipo de atraso. Quando a gente falou que vai prever os branches não buscados, a gente vai prever os que saltaram e vai publicar dele lá. Okay? A gente vai prever para onde esse branch salta. E observe o seguinte, o preditor de branch, o que ele sabe da instrução? Ele não sabe nada, né? Se ele botar no primeiro estágio, o que ele sabe da instrução? Ele vai pensar assim, ó, ele tem que virar e falar pra gente, olha. Na posição 1000, tem um branch que salta para 2000. Ele tem que botar isso tudo, certo? Essa é a anotação dele. Na posição 1000, tem um branch que salta para 2000. Ok? Ele precisa saber que instrução é essa? Não. Ele colocou a anotação avisou antes. Okay? Ele só coloca a anotação depois que ele sabe que é um branch que saltou para aquele lugar. Mas a partir desse momento ele olha, opa, o PC está com valor 1000? Tá, muda para 2000. É isso que ele vai falar para você. Ok? Tudo bem? O PC está com a posição 2000? Tá, muda para 3000. Essa é a ideia do branch. Tá? Ele não vai esperar nem você leu a instrução da memória. Porque se ele tiver que esperar, na hora que você leu da memória, então você descobre o que tem que fazer. Ele tem que ser rápido. Tudo bem para vocês? Licença, falar disso. Esses são os pontos mais importantes. Okay? Tem que saber o seguinte: se eu vou prever alguma coisa, é importante que eu consiga prever em tempo. Tá? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuando aqui. Certo? Se a gente tem um branch prediction, a gente tem que avançar com ele. Certo? E aí, só para mostrar dois preditores de branch conceituais. Certo? Ok? Dois bem conceituais. O primeiro deles é, ele vai fazer a previsão de not take. Existem dois preditores de branch super conceituais para gente. Então, perguntou aqui como é que é esse dado. Quem perguntou do nome? Perguntou para como é que é esse dado, como descobre esse branch. Ele olha para o último, ok. Então, vamos lá. Esqueci seu nome. André. André perguntou se o branch prediction olhava só para a última operação. Ok. Então o André perguntou se ele olhava só para a última ou se ele fazia alguma coisa diferente. Então ele vai começar agora com os outros branch predictions bem conceituais. Certo? O primeiro deles fala o seguinte: achou o branch, nunca salta. Ok? Tudo bem? Acha o branch, nunca salta. Quer dizer, tem nada, né? Não existe previsão nenhuma, certo? Não vai nada. É exatamente o hardware que nós temos. Tá? Okay? Achou o branch, nunca salta. E depois a gente vai virar e vai criar um outro conceitual também, que é o branch prediction. Sempre salta. Porque o branch sempre salta. Só para mostrar os dois extremos. Né? Okay? E nenhum dos dois vão ser bons. Tá? Então, achou o branch, nunca salta. O que acontece aqui? Se ele conseguir prever corretamente, nesse caso aqui, não salta, ele tem um atraso convencional das instruções, quer dizer, de um ciclo para o outro, ele resolve o problema. Se ele saltou, ele erra na previsão e insere um ciclo a mais de bolha lá. Ok, André? Então, no caso, está um preditor que nunca salta. Exatamente o raio que nós temos. O raio que nós temos tem nenhum preditor que é equivalente a esse aqui. Esse cara aqui não serve de nada. Tá bom? Foi.
Não, deixa eu ver esse carro. A ideia é mostrar para a gente demonstradores conceituais. Não, você prevê que não salta. O problema do Jazz é como está se prevê em dois pedaços do mundo. Prevê que é não salta e depois detalhe. Que é você vai ter que passar pela primeira vez. Quando vai a primeira vez, certo? Então, o Jump, ele erra a primeira vez. O Brent, ele erra a primeira vez. E às vezes está acertando de acordo com o comportamento. Então, no laço, por exemplo, ele roda várias vezes. E ele consegue buscar o que vai acabar. Mas o último laço, ele acerta para cada vez. Agora, vamos pegar aqui nosso outro preditor, certo? Que é Predict Taken. Certo? Nesse caso, ele vai inverter as duas figuras. Certo? Ele sempre prevê que salta. Então, esse cara aqui, ele acerta ali. Ok? E o de cima, ele erra. Ele sempre prevê que salta. Ok? Novamente, só para mostrar para vocês que são os dois extremos conceituais. Ele não usa nenhum tipo de história. Tá? Qual a vantagem de não usar nenhum tipo de história? Fácil de tentar reconhecer branch salta. Okay? É um branch não salta. Diga. Dos dois. Dentro dos dois, o predict taking não é possível de ser feito. Certo? Só para o nosso stage for ele é o mais eficiente para aquela. Ok? Tudo bem? WO no caso. Né? Ok? Então o predict taking no momento é o que ganha. Tá bom? Mas aí nós temos branch predictions mais realistas. Certo? Esses caras aqui já são um pouquinho mais espertos para a gente. O que ele faz? Eles tentam se comportar baseado no comportamento típico de branches. Certo? O que significa isso? Branch acontece muito quando, se você pegar um loop, vai acontecer muito branch para trás. E if é branch para frente. Certo? Então, ele tenta relacionar amarelo com amarelo e verde com verde. Certo? E com isso ele consegue andar um pouco melhor e fazer algumas coisas interessantes ali. E aí, o que nós conseguimos fazer? A gente vai trabalhar com branch, detecção de branch dinâmico durante a execução do código. Diga, Daniel. Eu estou na posição 1000. O branch para trás é saltar para um endereço menor que 1000. Qualquer endereço menor que 1000. Um branch para um endereço maior que 1000. Qual a ideia geral? Se você está no loop, o branch para trás é o último branch do loop. Você salta para trás. Certo? E se você está no if, é sempre branch para frente. É uma forma de você descobrir e separar esses dois caras. Certo? Então, se você encontra um branch para trás no seu código, olhe direitinho no seu código e assente se deve ter um loop ali. Tá? É muito comum ter um loop. Tá? Aí você tenta usar algum mecanismo que vai prever que esse cara vai saltar bastante. Tá? Você vai tentar botar uma técnica que força ele a saltar bastante. Porque loops rodam bastante. Ou então você bota mais para a gente popular. Aí você pega um pouco de bota um pouco mais para frente. Mas aí até o grande all isso fica parecido. Não quer colocar no início. Então, a gente vai tentar uma das outras técnicas aqui. Quando a gente vai fazer um branch dinâmico, a gente vai ter dois componentes dele. Primeiro, é um rádio que vai medir o comportamento do branch. Qual foi o último branch? Para onde você passou esse branch? Para onde ele foi? Onde ele estava? Para onde ele foi? Então ele vai anotar assim, ó, posição 1000 de um branch que saltou para 2000. Ele bota nas tabelinhas dele lá, ele vai fazer duas tabelas. Ele marca nas duas tabelas dele. E pronto, legal.
próxima vez que ele chegar na posição 1000, ele fala, salva para 2000. Okay? O branch continua no pipeline. Você nunca tira o branch do pipeline. Quando você não tira o branch do pipeline, acontece que ele vai andando, aí ele chega no lugar lá, vamos falar que está tudo. Ele falou que ele saltava. E ele não saltou. Ele ficou. A posição dele não foi. Apaga tudo para trás e volta no espaço lá. Acontece exatamente o que você tem. Agora no mundo lá. Tudo bem? Você perde sim. Então, toda vez que você perde um branch, você gasta muito tempo. Então, alguém inclusive perguntou, acho que foi você que perguntou, Rafael, eu posso botar dos dois lados, de repente? Se o branch pode ir para 2000 ou para 1004, eu posso ler instruções dos dois lados. Aí a única garantia que você tem é que você vai errar metade das vezes. Não é verdade? Certo? Nesse caso aí, você vai errar metade das vezes. Então, se a gente consegue errar só 5 ou 10% das vezes, é melhor usar a outra técnica. Tudo bem? E aí, uma outra coisa importante aqui é supor que o futuro vai continuar o mesmo padrão do atual. A gente vai continuar rodando exatamente no mesmo modelo. Certo? Ok? Então, só para poder dar uma revisão aqui antes da gente chegar no circuito de verdade. Certo? Pipeline, então, ele aumenta o desempenho, aumentando o throughput. Então, você vai ter mais instruções sendo executadas. Cada uma continua gastando o mesmo tempo. Lembra da ideia da prova total aqui? O pipeline continua gastando o mesmo tempo por instrução, mas em compensação ele gera mais instruções por vez. Como é que fica o CPI de um processador com pipeline? Alto, baixo, médio? Hein? A expectativa é que seja baixo, né? Se eu termino uma instrução por ciclo, eu tenho a expectativa que o CPI seja muito próximo de 1 ou seja 1. Não é verdade? De vez em quando tem essas bolhas atrapalham. Tudo bem? Essas bolhas atrapalham o CPI. Mas se não tiver nenhuma bolha, o CPI vai ser 1. Olha que legal. Certo? Então ele vai executar múltiplas instruções em paralelo. Todas as instruções vão ter exatamente a mesma latência, no nosso exemplo. E não importa muito qual é essa latência, no sentido de que eu não estou preocupado em deixar um estágio, por exemplo, e pular um estágio para uma instrução, porque eu sei que todas passando por aquele caminho, elas passam a sair numa taxa constante. Era aquele exemplo que a gente fez várias variações na aula passada, com alguém gastando mais tempo para corrigir uma questão, gastando menos tempo. E a gente notou que a melhor forma era que todos os estágios ficassem bem equilibrados, todo mundo gastando o mesmo tempo. Tudo bem? A gente pode ter rasa de estrutural, rasa de dados e rasa de controle. E o projeto do conjunto de instruções afeta a complexidade do pipeline. Então, se você fizer um conjunto de instruções mais elaborado, você vai ter um pipeline bem mais elaborado também. Bom, aqui está a ideia geral do nosso pipeline. Se vocês olharem direitinho, certo? Vocês não vão conseguir enxergar direito, ok? Mas é proposital nesse slide. Ele tem basicamente os mesmos componentes do café que a gente tinha antes, certo? Então a gente tem exatamente os mesmos componentes lá, certo? Só para mostrar aqui um pouco, certo? Nós temos nosso banco de ilustradores, nós temos nossa memória de instruções, nós temos a memória de dados aqui, nós temos a LU aqui, nós temos o PC lá do Tucano, nós temos aqui o estágio de write-back. Então nós temos exatamente os mesmos componentes, só que agora eles estão organizados em pedaços. E esses pedaços que vão ser os estágios do pipeline. Certo? Recapitulando. Estágio de instruction fetch. A gente vai e lê uma instrução da memória. Ok? A gente lê a próxima instrução da memória. Tá bom? Terminei de ler essa instrução da memória, o que eu faço? Passo ela para o estágio de instruction decode. E o que o estágio de instruction fetch vai fazer? Ler outra instrução da memória. Ele fica lendo instruções da memória o tempo inteiro. Tudo bem? Ok? E aí, à medida que chega uma instrução aqui, ela vai ser decodificada. Certo? Nós temos o estágio de execução, que é a próxima estágio de execução.
certo? Aqui nós temos a nossa LU. E depois nós temos o estágio de memória, onde a instrução de load, store, vão fazer acesso à memória. E o último estágio, apesar de parecer só esse pedacinho aqui, tem que notar que existe. Ele escreve no banco de registradores, então o valor volta aqui, tá? Então ele é um pouquinho mais. Ele está lá no canto, mas o banco de registradores não está em dois lugares ao mesmo tempo. Tudo bem? Ok, gente? Ideia geral do pipeline, ele casa exatamente com aquele novo ciclo que a gente viu até 2 semanas atrás. Tudo bem? E aí, essa parte em amarelo aqui, a gente chama de registradores de pipeline. Okay? O que é um registrador de pipeline? É um registrador, como vocês viram, em circuitos lógicos, onde toda vez que sobe o clock, ele guarda o que tem na entrada e passa para o outro lado. Então, ele mantém o valor de um ciclo de clock para o outro. É o que a gente viu em circuitos lógicos. Só para poder mostrar um desenho mais bonito aqui. Esses são nossos registradores de pipeline. E nós temos 4 deles. Entre cada um dos estágios. E por questões de nomenclaturas, esse aqui é o estágio IF. Esse aqui é o estágio ID. Esse cara aqui é o IF barra ID. Então, é o registrador de pipeline IF barra ID, que é o registrador de pipeline que está entre IF e ID. Tudo bem? Entenderam a ideia de nomenclatura? Ok? Simplesmente pega o nome dos dois estágios e concatenar os dois por barra. Bom, só para ver se vocês entenderam esse pedaço aqui. Qual o tamanho desse registrador? Qual o tamanho desse registrador aqui? Quantos bits tem que ter aqui? 32? Não. Quase. Oi? Oi? Qual o tamanho desse registrador? Vamos lá, vamos falando de 32 registradores. Ele só tem que ter um. Mas qual o tamanho desse um? 64 bits, pessoal? Tem dois valores de 32 bits aqui. Está chegando um aqui, está chegando o outro. Internamente, é claro, esse cara é dividido em 2 pedaços, sei lá, por aqui. Certo? Então a gente tem 32 bits aqui. E tem mais 32 bits aqui embaixo. Então você tinha que ter falado 32 2 vezes. Aí dava certo. Ok? A resposta ainda era quase 32. Ok? Tudo bem? Vocês entenderam? Eu preciso de um registrador de pipeline para passar os dados de um lado para o outro. E a contagem desses dados, vamos lá, só para poder experimentar, nesse caso aqui, qual o tamanho desse cara aqui? O segundo deles. Oi? Esse segundo aqui vai ter quantos? Esse tem 32 aqui, esse tem 32, esse tem 32, esse tem 32. Então, vai dar 128 bits. 64 bits. E o terceiro? Nenhuma. A gente dá um nome só nele. Você vai ver que a gente vai usar, mais lá para frente, a gente vai usar uma anotação. Esse cara aqui é o PC, não é? Não é? Então a gente vai usar uma anotação assim, ó, if barra id.pc. Como se fosse um campus de uma estrutura. Tá? Mas, no fundo, não tem diferença não. E se você olhar do ponto de vista de implementação, é só chegar FI e sair FI. Então, realmente não tem diferença nenhuma. Do lado do outro, Sign Extend gasta algum tempo? Não. Zero. Zero tempo ou quase nada? Quase nada é nada, porque quase nada é mais que nada. Então, bota do lado esquerdo. Ele está aqui porque ele gasta um pouquinho de tempo. Na verdade, ele está um pouco mais aqui, que a gente acabou de discutir, certo? E o branch vai voltar ali para o seguinte estado, vai precisar dele. Ele pode vir para cá, não é tão crítico assim, aí daqui a pouco ele vai ficando de volta, a gente vai deixar ele para ele. Tá bom? Ok? Bom, senhores, e esse cara aqui? Quantos? 32 bits desse.
32 desse, 32 desse e um desse. Quanto vai dar? Por que não? O bit é meu. Na verdade é o seguinte, você está projetando hardware, você pode fazer registrador do tamanho que você quiser. Certo? Olha que legal. Você fica com memória que você está comprando um bloco e botando lá. É exatamente um hardware seu, você pode colocar do tamanho que você quiser. Verifique isso na sua área. Certo? Guarda isso, tira essa restrição do seu projeto. Tudo bem? Você pode fazer um registrador de um único bit. Facilita? Olha que legal, viu? Ótima notícia então, né? E o último aqui. Tudo bem para vocês? Vocês notaram que tem sinal passando? No fundo eles vão crescer um pouquinho mais, vai passar mais algumas coisas, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que ele vai mudar um pouquinho mais. Mas a priori, o que a gente tem aqui é exatamente o tamanho dos registradores que a gente precisa. Certo? Dúvidas, perguntas, senhores? Oi? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai ficar de falar, eu vou parar aqui, certo? Minha voz está começando, a garganta está começando a doer. Então, a gente vai pegar daqui, a partir da próxima aula, e eu vou entregar a prova para vocês. Ok?